Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de novembro de 2022 do fundo XP LG11 ao XP Logística, fundo de investimento imobiliário. Então a gente vai ver a performance do fundo nesse mês de novembro. Se você gosta desse tipo de assunto, FIF Agro, EF Infra, o principal assunto aqui no canal, se inscreva e ative as notificações, deixe o seu like. Isso é tudo de graça, mas você ajuda bastante a gente aqui no canal a disseminar as informações, tá? E também a gente tem nosso link do nosso grupo do Telegram na descrição do vídeo. Se inscreva lá, converse com outros investidores e esse relatório também vai estar num link na descrição do nosso vídeo, além também das informações para você se tornar membro do canal e ajudar a gente aí a desenvolver nosso trabalho aqui no YouTube, tá bom? Vamos lá, então, sem mais delongas, vamos falar aqui do XPLG11, fundo de logística gerido pela XP. Então, algumas informações. Aqui o fundo que tem objetivo exploração, ganhos de aquisição e exploração comercial de imóveis logísticos e industriais. O fundo tem desde junho de 2018, código de negociação na B3, XPLG11, o fundo que tem mais de 3 bilhões de patrimônio líquido, tá? 3,1 bilhões e tem mais de 301 mil cotistas. Eu sou um desses cotistas, então se você é um deles também, todos os meses a gente faz aqui o acompanhamento que a gestão está fazendo no XPLG11, tá? Então se inscreva aí, acompanhe com a gente. E também, categoria dele na Ambima é logístico, não tem a categoria industrial dentro aí da classificação da Ambima, gestão ativa, E o gestor é o XP Vista Asset Management e também o administrador é a Vortex DTVM. Mais para baixo a gente tem as informações, as taxas, taxa de administração e gestão. Provavelmente está pagando aqui a última, o fundo de mais de 3 bilhões, deve estar pagando aqui com certeza, na verdade, esse 0,75% ao ano sob taxa de administração e gestão, porque o regulamento tem uma regra em cascata, e não quanto maior o patrimônio, menor o pagamento dessa taxa. E o fundo tem uma taxa de performance também de 20% do que exceder o benchmark, que é IPCA mais 6%. Esse cálculo a gente não vê nos relatórios, normalmente é meio obscuro na minha opinião. É o que falta, na verdade, nos relatórios aí dos fundos imobiliários, esse cálculo de performance. A gente tem uma ideia, na verdade, mas nunca nenhuma precisão de como são feitos esses cálculos. Bom, vamos ver aqui as informações da gestora, Então, em novembro, o fundo declarou aí 74 centavos de distribuição, vão ser pagos amanhã, dia 14, do 12, como está escrito aqui. Fundo que tem o seu código, a sua database, último dia útil do mês de referência, então anunciou os proventos de novembro no dia 30 de novembro, último dia útil. E o dividend yield anualizado do fundo está em 8,8%. A cota fechou no mês de novembro a R$ 100,95. Mas nesse mês de dezembro, muitas cotas aí estão caindo, inclusive ações também. E a cota do XPLG está em torno de 98, 98,50 no mercado atualmente. Bom, em relação às movimentações do portfólio, a gente verifica que o fundo destaca o RG Log não avançará na expansão do módulo 9 do WTTP2, e a Carbon realizou a entrega também do módulo 11 do WTTP2, Então essas entregas aqui, essa não expansão e essa entrega aconteceu no mês de novembro. O fundo encerrou o mês de novembro com uma vacância de 7,6% do seu portfólio, mas no mês de dezembro ele já teve uma alocação e também um contrato de uma assinatura de compromisso de compra e venda desse módulo 9, do módulo 11 e do módulo 12 desse mesmo imóvel. Com isso a vacância caindo para 6,8%, e o fundo também assinou então a opção de compra e venda da participação dele nesse imóvel, que é de 80% aí da totalidade da área multilocável do imóvel. É o que ele tem participação nesse WTTP2, que também assinou um compromisso aí de compra e venda da totalidade da sua participação. É uma intenção então aí de compra e venda do imóvel, que pode gerar aí, se concretizada, um impacto potencial na cota de 77 centavos de ganho por cota, Bom, quanto ao resultado do mês, ele encerrou o pagamento aí dos prêmios do Cislog. Então, pelo que diz aqui, foi encerrado, não vai ter mais prêmio do Cislog São Paulo, prêmio de locação. E também a receita de locação do Mercado Livre será oferida tão logo o fundo faça então a redução de capital
o que vai permitir a exploração direta do imóvel. Mais para baixo a gente vê o fluxo financeiro. Então, dentro aqui do fluxo financeiro, a gente verifica o fundo oferiu aí 19 milhões e meio de receitas no mês de novembro, 17 milhões e meio das receitas, que é o carro-chefe do fundo, né, principal, que é a receita de locação, 17 milhões e 500, 1 milhão e meio de reais dos rendimentos dos FIIs que o fundo tem em carteira. Resultado das vendas foi negativo, o fundo fez as movimentações aí, mas ficou em negativo, né, e também as receitas aí com a aplicação do caixa, né, foi de aproximadamente meio milhão de reais. As despesas 2,6 milhões de reais, imobiliárias 400 mil, operacionais que aqui inclui gestão, administração, as taxas, né, 1,9 milhões, e as despesas financeiras, que são aí, novamente aí os financiamentos que o fundo tem, né, as alavancagens que ele faz aí com alguns imóveis, 346 mil reais de despesa financeira. Total aqui o resultado de 16,8 milhões. O fundo distribuiu 20 milhões de reais, né, mais do que o seu resultado, mas o que a gente verifica aqui dentro de 2022 que o fundo está com resultado ainda maior do que a distribuição, tá? Então, o fundo ainda está aí distribuindo o resultado acumulado nos últimos meses, né? E aí, então, o fundo está com uma distribuição aí dentro do esperado. Bom, mais para baixo a gente verifica aqui o resultado financeiro detalhado, né? Então a receita de locação nesse mês de novembro foi muito mais baixa, né? De 65 centavos por cota, por isso mesmo o resultado menor do que a distribuição, né? Foi impactado aqui na receita de locação, que o fundo acabou não detalhando nessa por que essa receita reduziu nesse mês. Pode ser que tenha sido algum adiantamento aqui nos meses anteriores, né? As despesas mantiveram ali o esperado, né, 10 centavos por cota, e o que teve realmente foi um impacto aqui no resultado, que foi de 62 centavos por cota, que provavelmente tiveram aqui, eu não lembro, né, mas provavelmente tiveram adiantamentos nesses meses aqui, que ocasionou essa discrepância aqui no resultado. Bom, mais para baixo aqui a gente verifica o valor da cota no mercado, né? A evolução do volume médio diário de negociação, que foi de 3,8 milhões, né? Fundo que tem até um volume de negociação interessante, né? Reduziu bastante o que ele estava praticando aqui em 19 até meados ali de 21, e agora está com uma média ali entre 3,5 3 milhões e meio e 4 milhões de reais de volume médio de negociação no mercado. Ainda é um bom volume de negociação, uma boa liquidez que o fundo, mas o fundo é bem grande, né? 3 bilhões de patrimônio, está ali dentro da média ali de uma liquidez mediana, né? E ele está muito abaixo do seu valor patrimonial. O valor patrimonial R$ 114,50 por cota, terminou em novembro a R$ 100,95 e atualmente sendo negociado em torno ali de R$ 98 agora no mês de dezembro. Bom, mais para baixo a gente verifica aqui a liquidez em si, né, os números aqui mais abertos. Então, o volume total no mês de novembro foi de 76 milhões,4 de negociação mensal, né? Foi um giro de cotas aí até baixo, né, de 2,8%. Bom, vamos mais para baixo aqui, a gente vai verificar a rentabilidade do fundo, né? Então, patrimônio aí de 3,1 milhões, volume patrimonial, valor patrimonial, né, 114,50, fechou a R$ 100,95. Então o fundo teve uma redução do valor de mercado, né, durante o mês de novembro, que causou aí uma rentabilidade negativa de 6,1%, 6,01%, e descontando aí praticamente, né, o rendimento, né, foi a rentabilidade total do fundo foi de 5,96%. Bom, mais para baixo a gente vai verificar aqui o portfólio, né, dados aqui do portfólio. O fundo atualmente está com 91% alocados em imóveis, né, como está aqui, 7% em cotas de outros FIIs, 2% em aplicações financeiras, e dentro da tipologia dos contratos, o fundo está com a maioria dos contratos atípicos, dá uma proteção maior aí com relação ao recebimento dos aluguéis, né? Então garante aí o fundo, pelo menos na teoria, garante o fundo o recebimento desses aluguéis, né? Dá uma proteção maior em possíveis rescisões antecipadas, né? E dentro do portfólio, o fundo está aqui, o principal
locatário, né, onde o fundo tem ali, inclusive, uma, né, uma concentração maior na Via Varejo, que é um imóvel só, que se eu não me engano fica no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, tá? 17% aí tá da receita vem da Via Varejo, então muito importante a empresa ir bem, né, para poder aí não prejudicar a receita do fundo, e tem 13% também aqui na Leroy Merlin. Mas o fundo tem uma diversificação interessante em locatários, tá? Mas os principais, os mais relevantes aí, que tem uma participação mais relevante, são esses destacados aqui, mas o fundo tem aí, a gente vai ver mais para baixo, né, a quantidade de locatários que ele tem dentro aí da sua carteira. E o principal setor de atuação é o comércio varejista, né? Inclusive que é um setor que está sofrendo muito com a alta da Selic. Então, o comércio varejista é o principal segmento aí que o fundo tem dos seus locatários, tá? Dentro da correção dos contratos, 67% são corrigidos pelo IPCA, 30% pelo IGPM e uma parte aqui pelo IPC-FIP. E a atualização dos contratos, 13% ocorre agora no mês de dezembro, tá? 13% acontece no mês de dezembro agora, que vai ocorrer aí um aumento da receita do fundo, né? Que vai ser recebida em janeiro. E o vencimento dos contratos, 91% vence só a partir de 2025. E o fundo segue com aquela vacância ali dentro da casa dos 7%, né? Depois que reduziu de 9% ali para a casa dos 7%, segue aí, então nos últimos 3 meses na casa dos 7% de vacância, atualmente com 7,6%, e reduziu para 6,8% atualmente, né? No mês de dezembro está em 6,8% na vacância. E dentro da diversificação regional, o fundo tem aí imóveis, se não me engano, em 6 estados, é isso mesmo, 6 estados, maior relevância em São Paulo, né? Maior centro consumidor do Brasil, e segundo aqui tá em Pernambuco, tá? Onde o fundo tem um imóvel lá apenas, mas é um imóvel bem grande, né? E um overview aqui do fundo, um resumo, né, dos números. São 17 condomínios logísticos que o fundo tem atualmente, são 146 módulos performados, 2 em construção, e se eu não me engano é o fundo que tem a maior área construída ou a maior área bruta locável em portfólio, né, dos fundos de logística que a gente estuda aqui no canal, ou aqueles que são conhecidos da gente, né? Então, se eu não me engano, a maior área bruta locável é do XPLG11, que provavelmente, depois que performar esses 2 empreendimentos em construção, vai passar de 1 milhão de metros quadrados. Ó, ele tem hoje 42 locatários, na adimplência está em 2,5% e a vacância física em 7,6%. Bom, aqui algumas informações aqui dos imóveis performados, né? Então, aqui inclusive a gente verifica as participações que o fundo tem aqui nos imóveis, né? O fundo tem 100% de participação na maioria deles, tá? Um ou outro aqui com participação parcial. Uma delas é essa que ele fez ali a negociação, um contrato de compra e venda, que é esse WTTP2 aqui, ó. Hoje o fundo tem 80% de participação nele, ó, WTTP2 em Barueri, é um imóvel que fica entre 2 rodovias aqui, lá em Barueri, imóvel comprido, né? A gente verifica aqui. Então o fundo aí com intenção de vender o imóvel, né, para o locatário atual, né? E aqui tem 2 imóveis então em construção, um extrema, né, o especulativo, está aí praticamente pronto, né? Só esperando finalização da execução, né, das obras. Então a foto panorâmica que a gente vê que está bem avançada a obra. E a expansão da Leroy em Cajamar também, obra bem avançada aí. Previsão de término para 2023. E aqui é o detalhamento dos contratos, né? Então você pode verificar aqui onde estão as principais vacâncias, em qual região, né? Em qual imóvel. Então a gente verifica, a maioria fica no Sudeste, né? Então o fundo tem uma vacância ali no Cislog Rio, como a gente verifica aqui, 2,3% do portfólio, vacância no especulativo 2,9%, vacância no SBP 0,9% e 0,7% no WTTP2, né? Que compromissou ali para venda. Na região Nordeste, que é apenas um imóvel, lá onde fica a Via Varejo, então não é um monoimóvel, tá? Acho que é outro fundo que tem um imóvel exclusivo para Via Varejo, se não me engano é o BRCA11. Então o Via Varejo fica dentro desse imóvel lá em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, né? E a vacância lá está em 0,3%, está muito pequena. E o Via Varejo também tem, então, também tem um imóvel exclusivo, é esse mesmo então, é Rio Grande do Sul, e tem também
ele tem 2 contratos então com o XPLG, ó. Um é lá em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, né? Contrato atípico, então é um monoimóvel realmente, e um monoinquilino. E tem também uma locação lá no Cabo de Santo Agostinho, nesse outro imóvel do XPLG, tá? Então realmente é o XPLG que tem ali uma participação mais relevante na Via Varejo. A receita 17% vem da Via Varejo, então é importante que a empresa vá bem, né? E nesse período de alta da Selic, as empresas de consumo têm sofrido bastante. Bom, aqui algumas os fatos relevantes atuais, né? O 6/12 realmente o fato relevante que a gente acabou de citar, né? Onde teve ali o compromisso de compra e venda. Então, aqui está a questão que o fundo celebrou esse instrumento particular de compra e venda, opção de venda da fração ideal do imóvel. A opção é de 108 milhões e meio de reais, né? Então, tem aí essa expectativa desse ganho de capital de 77 centavos por cota nessa venda do WTTP2. E mais para baixo a gente vê aqui o contas a pagar do fundo, né? O fundo tem 2 séries de CRIs aí emitidas, né? Onde gera aquela despesa financeira que a gente viu lá no fluxo financeiro, e que também a participação que ele tem total, né? Nesse fundo de investimento imobiliário NE Logística, que é essa primeira linha aqui de uma obrigação que ele tem, né? Do imóvel que o NE Logística tem, e como o fundo tem 100% de participação nas cotas dele, o fundo coloca aqui dentro do contas a pagar também essa obrigação que o fundo tem indiretamente através do NE Logística. Então hoje o fundo tem um saldo devedor de 232 milhões de reais, muito pequena aí a alavancagem do fundo, né? Comparado aí aos 3,1 bilhões que ele tem de patrimônio atualmente. Bom, então é isso aí, relatório gerencial do XPLG11, Fundo de Logística. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e compartilhe também com a gente. Se você é cotista do XPLG11, qual o percentual da sua carteira hoje? Eu sou cotista do XPLG11 dos meus fundos de logística, a principal alocação, tenho 6% dos meus fundos imobiliários aí alocados no XPLG11, gosto do fundo pela diversificação, segue a minha estratégia aí de alocação em fundos imobiliários de tijolo, então sigo comprando, acompanhando aí os preços de mercado e aproveitando as oportunidades, né? Um fundo aí bem diversificado realmente em inquilinos e imóveis, não é nenhuma indicação, uma opinião apenas como cotista do fundo realmente, mas você siga a sua estratégia aí nas aquisições, ok? Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.